Fala rapaziada do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal maravilhoso, o Torcedor Inteligente Futebol Clube, o seu TIFC. Bom galera, como todo mundo já sabe, meu nome é Pedro e eu falo aqui diretamente dos subúrbios de Brasília, beleza? E bom rapaziada, mais uma vez aí o seu Edinaldo Rodrigues, o nosso presidentezão aí da CBF, envolvido em mais uma polêmica, né? E desde o início de abril aí, que o pessoal vem vazando muita coisa aí sobre o que acontece na CBF, esquentando a chapa e esquentando a batata do Edinaldo Rodrigues, beleza? Então assim, só para dar uma relembrada aí, no início de abril a revista Piauí trouxe lá uma reportagem com o título As Extravagâncias da CBF, relatando um monte de coisas que aconteceu lá na Copa de 2022, o aumento dos salários dos presidentes das federações para ele poder se reeleger, o gasto dele lá num hotel no Rio de Janeiro e tal. Enfim, trouxe lá um monte de coisa. Trouxe lá o envolvimento dele com o Gilmar Mendes através do IDP, que é uma empresa de ensino do qual o Gilmar Mendes é sócio. E desde então vem vazando muita coisa, a chapa do Edinaldo está esquentando. E hoje, aí no início do dia aí, o Lauro Jardim trouxe lá na coluna dele do Globo uma reunião que ele, tal, uma suposta reunião que o Edinaldo teve com o pai do Neymar, onde o staff ali, né, o pai representado pelo pai do Neymar teria vetado a contratação do Jorge Jesus. E também mais cedo o Léo Dias trouxe lá na coluna dele uns salários aí que o Edinaldo estaria pagando para o cunhado, tá? Que seria aí um valor aí acima de, na casa aí dos 3 milhões para mais, onde o cunhado dele era presidente, né, da Federação Baiana lá no ano passado, certo? E, bom, trouxeram tudo isso daí e, como sempre, aqui o intuito do canal, eu vou trazer aí, galera, uma vertente diferente de tudo isso, né? E, bem, primeira coisa de tudo, galera, eu quero dizer para vocês que a CBF ela é uma entidade privada, tá? Vou repetir, a CBF é uma entidade privada. E para provar isso, eu trouxe aqui o cartão, o cadastro da CBF na Receita Federal. E vocês vão ver aí que está destacado aí, associação privada, tá? Então guarda essa informação aí, que essa informação vai ser importante aqui para esse vídeo, tá? Vai deixando um like aí e não sai daqui para você entender por que tá vazando tanta coisa aí e por que estão querendo derrubar o Edinaldo, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo. E bom, galera, a CBF é uma instituição privada que, segundo o seu próprio balanço, divulgado aí no final aí de abril, a CBF está com 2,4 bilhões, vou repetir, 2,4 bilhões em caixa, tá, galera? Então a CBF está abarrotada de dinheiro, beleza? Isso mesmo, abarrotada de dinheiro. E bom, galera, de onde é que vem o dinheiro da CBF? A CBF, por ela ser uma instituição privada, o dinheiro dela vem de patrocínios, de venda de camisa da seleção, né? De vendas de name rights dos campeonatos. A Copa do Brasil, elas vendeu name rights. O Campeonato Brasileiro, o name rights, eles venderam e isso entra para dentro ali do faturamento da CBF, tá? Então assim, a CBF, ela tem diversos produtos que é de onde vem o dinheiro dela, tá? Então assim, a CBF ela é uma instituição privada e o dinheiro dela, ela arrecada o seu dinheiro com produtos e com patrocínios, tá? Basicamente é isso. E assim, o Edinaldo ou qualquer outro presidente que sente ali na cadeira ou qualquer pessoa, né, que sente ali na cadeira de presidente da CBF,
eles só têm, vamos dizer assim, obrigações, eles só têm que respeitar o estatuto da CBF, né? Se o que eles estão fazendo vai contrário ou infringe ou quebre as regras ditas lá no estatuto da CBF, alguém pode ir lá acionar os artigos lá do estatuto e prevê punições e tentar punir o Edinaldo, certo? Se o que ele está fazendo não tem nada dizendo no estatuto, o estatuto é silente, o estatuto não fala nada de como o presidente tem que gastar o dinheiro da entidade, o Edinaldo tá de boa, entendeu? O Edinaldo tá de boa, o Edinaldo tá tranquilo, porque o estatuto da CPF, quando ele é silente e não fala nada, ou seja, não fala nada sobre como o presidente tem que gastar o dinheiro da entidade, o Edinaldo pode gastar do jeito que ele quiser. Então, se ele levou deputado, familiares e sei lá quem mais para a Copa de 2022 e vinte e dois e pagou tudo, tá tranquilo, pô. Tá tranquilo, entendeu? Tá tranquilo, porque o estatuto da CBF não prevê uma punição, não prevê como o presidente deve gastar o dinheiro da entidade, certo? Pelo menos eu não olhei o estatuto da CBF, eu acho que por curiosidade, eu vou até tentar achar esse estatuto, ver se está divulgado lá no site. Vou ler ele e vou tentar trazer aqui para vocês depois se existe alguma coisa lá no estatuto proibindo o presidente de gastar o dinheiro como ele bem quiser, tá? Pelo jeito, pelo visto, pelo que tá rolando, não tem nada, né? Porque o Edinaldo tá gastando aí do jeito que ele quer, gastando com a família dele, gastando com ele, gastando com diária em hotel, mesmo ele tendo casa no Rio de Janeiro, ele gastando com extravagâncias, como trouxe aí a revista Piauí, né? Mas assim, tá tranquilo, porque o estatuto não prevê nada, então assim, ele não vai ser punido, ele não vai ser nada. E assim, galera, enquanto o Edinaldo estiver usando o dinheiro da CBF, vamos dizer assim, para uso próprio, vamos dizer lá, passando o cartão corporativo a doido, a torta e a direita aí, para tudo que é lado, e isso não tem uma punição lá no estatuto da CBF, ele vai estar tranquilo. Agora, a partir do momento que o Edinaldo começar a usar o dinheiro da CBF para a prática de crimes, aí o governo, vamos dizer assim, o governo não, né? A polícia, o Ministério Público vai poder entrar em ação e investigar essas ações com dinheiro da CBF para cometimento de crimes, tá? E que crimes que podem ser esses, galera? Corrupção, tá? Que tá lá no artigo 333 do Código Penal. Tráfico de influência, que tá lá no 332 do Código Penal. Outros crimes que é previsto no Código Penal, tá? Então, assim, ele pode sim vir a praticar algum crime, mas o que vem sendo relatado aí pela imprensa até então não tem nenhum indício de crime, tá, galera? Não tem. A real é essa. Não tem nenhum indício de crime. Pode ser um vestígio com relação aí à relação dele com o Gilmar Mendes e com esses deputados aí que foi com ele lá para a Copa. Mas é apenas um indício, tá? É um indício, nada concreto. A polícia não está investigando, o Ministério Público não está investigando, porque até então o que foi relatado aí não tem nada a ver com práticas criminosas, tá, galera? E aí tudo isso significa o quê? Que o Edinaldo está fazendo pode ser antiético, imoral à vistas aí da sociedade, à vista dos jornalistas, à vistas de quem está no meio do futebol, pode ser visto como antiético e imoral. Mas só isso. É só isso, tá? E por que que tá tendo esses vazamentos aí? Por que que tá tendo tudo isso daí? Bom, galera, é porque alguém ou alguéms estão muito putos com o Edinaldo e querem derrubar o cara. Isso daí é latente, é básico. Não existe, galera, numa instituição ficar vazando tantas coisas como essas aí que vem sendo reportadas aí pela mídia, tá? É claro que, por exemplo, esses gastos que ele teve com o cunhado, né? Isso daí provavelmente pode estar lá no balanço da CBF, tá? Pode estar lá no balanço da CBF. Então é um documento público e qualquer um tem acesso. E aí o Léo Dias foi lá, deu uma mexida e achou isso daí e resolveu publicar, tá?
Ou então também pode ser alguém de dentro da CBF vazando esses dados para a imprensa, para que se faça uma pressão midiática em cima do Edinaldo, com vistas a tirar ele da cadeira que ele ocupa, tá? Então, tudo isso daí, galera, é uma pressão, uma cortina de fumaça para cima do Edinaldo, pelo menos por enquanto, tá? Vou deixar isso aqui bem explícito, porque é por enquanto, tá? Por enquanto, pelos fatos que estão sendo trazidos aí, não há nada de concreto que ele cometeu algum tipo de crime, tá? Então, é só uma questão antiética, uma questão imoral que ele está fazendo para se manter lá sentado. Ele está comprando todo mundo, ele está usando do dinheiro da CBF para, vamos dizer assim, se manter no poder. E ele utiliza isso como? Aumentando o salário dos presidentes das federações, que o voto deles é que decide a eleição da CBF. Então ele foi lá, aumentou o salário dos caras, e aí os caras ficaram na mão dele. E pelo jeito ele está, vamos dizer assim, fazendo muito network, fora também do mundo futebol aí, do mundo, entrando no mundo público para poder se manter no cargo, tá? Então, isso tem a ver, logicamente, porque alguém ou alguém que tinha alguma entrada, que tinha influência dentro da CBF, perdeu essa influência e quer tirar o cara de lá, quer colocar uma pessoa nova para voltar a ter essa influência, beleza? Então, rapaziada, quando sair essas coisas aí sobre o Edinaldo Rodrigues, enquanto continuar saindo essas coisas aí de que ele tá gastando dinheiro da CBF, com extravagância, com diário em hotel, com não sei o quê, mano, vamos simplesmente ignorar. Porque, como eu falei, o dinheiro da CBF é privado, ela não recebe nenhum tipo de dinheiro público, ou seja, o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro do brasileiro não entra na CBF via algum incentivo do governo para imposto, né? Ou seja, eles não recebem dinheiro de impostos para poder promover a prática do futebol, para poder promover os eventos deles. Então, assim, enquanto não estiver usando dinheiro público, enquanto eles não estiverem usando dinheiro privado deles para cometer crime, tá tranquilo, pô. Tá tranquilo, entendeu? E como eu disse, eu trouxe aí o, o cadastro da CBF na Receita Federal. Eles são uma associação privada. Eles só precisam respeitar. Quem tiver sentado na cadeira de presidente da CBF só precisa respeitar, em um primeiro momento, o estatuto. Tá? Se o estatuto não disser nada, o cara pode fazer o que ele quiser, galera. O que ele quiser, tá? Gastar dinheiro como ele quiser. Inclusive, a gente pode aqui, quem gosta de futebol, a gente sempre vai condenar esse tipo de coisa, porque a gente fica triste, a gente fica temerário pelo futuro do futebol. Eu vou criticar, mas eu só tô vindo aqui fazer esse vídeo para explicar para vocês que o que está acontecendo é porque alguém quer derrubar o Edinaldo, tá? Esses vazamentos aí é para derrubar o cara. E estão utilizando de uma força midiática para poder alcançar esse objetivo aí, tá? Qualquer coisa fora disso, qualquer discussão fora disso daí é blá blá blá, galera. Então, assim, o Galvão veio lá no programa dele, pediu para o Ministério Público investigar, que o futebol agradece e tal. O Ministério Público, por enquanto, pelo menos, se eu fosse um promotor de justiça, eu não iria atrás de nada disso daí por enquanto, galera. Sinceramente, não iria. Porque não, como eu falei, até então não tem nenhum indício de crime. Porque, por exemplo, a questão dele com Gilmar Mendes é através do IDP. O IDP também é uma empresa privada, tá? Uma instituição de ensino privada que ela presta um serviço para a CBF de coordenação lá da CBF Academy, que é lá o centro educacional da CBF. Então, assim, o IDP é um notável, vamos dizer, uma notável empresa do ramo educacional, então ele tem toda a expertise para poder coordenar os cursos que a CBF dá. Então, assim, se o contrato é confidencial, o contrato entre eles, com certeza é confidencial, porque todo contrato dessa natureza tem cláusulas de confidencialidade. Então, assim, e lá no contrato também não vai prever nada, vamos dizer, criminoso. Então, se
tá superfaturado, se não tá, também é problema da CBF. Se ela tá pagando acima do valor de mercado, o problema também é da CBF. Porque em um acordo comercial, a pessoa paga o que ela quiser, o que foi acordado, tá? Então, assim, o Gilmar Mendes lá deu a liminar que manteve ele no poder. Beleza, mas o Gilmar Mendes recebeu dinheiro direto da CBF? Entendeu? Essas perguntas, elas precisam ser sim respondidas, mas para que elas sejam respondidas, vamos dizer que precisa haver o mínimo de indício de prática criminosa e até então essas reportagens não trouxeram isso, tá? Por exemplo, os deputados foram lá para a Copa e tiveram os gastos deles pagos pela CBF. Tá, esses deputados eles fizeram o que em troca? Entendeu? Qual que foi a contrapartida desses deputados para que a CBF pagasse esses gastos deles? Para configurar aí talvez uma corrupção ativa por parte da CBF. Até então a reportagem não trouxe isso. E pelo menos assim, pelo que eu venho acompanhando, não teve nenhum grande projeto de lei, nenhuma grande interferência pública no futebol para que o Edinaldo fosse lá usar disso para poder ganhar algum benefício para a CBF ou para ele próprio, tá? E assim, o que me parece de tudo isso é só que o Edinaldo tá fazendo um network, tá fazendo, vamos dizer assim, se blindando, botar uma pessoas de grande, vamos dizer assim, de grande peso nas costas dele, para que quando essas pessoas que querem derrubar ele, olhar para ele, ver essas pessoas atrás deles e ficar na deles, entendeu? O Edinaldo está tentando se cercar, de pessoas próximas dele e de pessoas que de alguma forma possam ajudá-lo a se manter no poder, pô. O Edinaldo ele só quer isso, ele só quer se manter sentado lá na cadeira da CBF e continuar recebendo R$ 1 milhão por mês e continuar gastando dinheiro da CBF como ele bem entender, tá? Enquanto isso, o futebol brasileiro vai sangrar, vai sofrer, os clubes ficam aí vendo tudo isso inertes, não fazem nada para poder mudar, não fazem nada para poder tirar o poder da CBF com relação aos campeonatos, com relação às disputas, né, do futebol brasileiro, e aí vai continuando dessa maneira aí, tá? Então, galera, quando vocês virem isso, se continuar esses vazamentos aí, ele só tem um objetivo, que é de derrubar o Edinaldo. E teve reportagens lá em 2021, quando ele assumiu interinamente, de que ele promoveu algumas mudanças lá dentro da CBF, cortou alguns benefícios aí para ex-dirigentes e isso teria causado aí um grande alvoroço e desde então ele teria criado aí uma certa, vamos dizer, inimizade com esse pessoal aí grandão que sempre mandou e que sempre teve influência dentro da CBF. Ou seja, o Edinaldo cortou isso e aí, enfim. Então a coisa pode ser por aí, tá? Aqui eu só estou fazendo ilações, sugestões para que todo mundo pense, tá? Para que vocês vejam essas reportagens e não fique, lá, o Edinaldo cometeu crime, lá, o Edinaldo, pô, bandidão, não sei o que, não. Ele não é bandido, ele não cometeu crime nenhum, ele só tá gastando o dinheiro da CBF da forma que ele bem entender. E como eu disse, esse dinheiro é privado e ele pode fazer sim o que ele quiser, porque se o estatuto não prever nada que o proíba, tá tranquilo, beleza? Então, galera, pro vídeo de hoje é isso, tá? Então, assim, não caiam nesse sensacionalismo da imprensa. Eu fico triste, só para deixar claro aqui também, isso aqui não é para defender o Edinaldo, tá? Esse vídeo aqui não é para defender o Edinaldo. Eu acho ele um presidente fraco, de postura fraca, que recebe influência de todo mundo. Pra você ver, todo mundo tem influência na CBF. Se essa questão aí que o Lauro Jardim trouxe na coluna dele, vamos dizer assim, se revelar verdadeira, porque eles negaram, né, a CBF e o pai do Neymar negou a existência dessa reunião, mas se isso tudo se provar verdadeiro, só vai provar mais uma vez que o cara faz tudo para se manter no poder. Ele agrada todo mundo, vamos dizer, ele tenta atrair todo mundo importante do futebol para o lado dele e para isso ele faz isso querendo agradar, querendo dar afago
e aí para poder fazer o network dele para ele se manter sentado. Então tudo isso que ele está fazendo é só para isso, tá? É só para ele se manter no poder. Simples assim, galera. E tudo isso daí que está sendo vazado, essa pressão midiática, jornalista metendo pau, nós aqui, o público em geral que gosta de futebol, também metendo pau nele, mas ele não cometeu nada, vamos dizer, criminoso, tá? Aos nossos olhos é antiético, é imoral, concordo, também acho isso. Mas o estatuto da CBF não prevê punições para isso daí. Então continua essa balbúrdia aí, essa, vamos dizer assim, para não dizer outra coisa, né? Vou dizer balbúrdia para não dizer outra coisa, para o YouTube não derrubar meu vídeo, mas vocês sabem o que eu quis dizer. Então assim, o Edinaldo ele faz isso tudo com esse simples objetivo. E esses vazamentos aí é o objetivo de derrubar ele, tá? Então assim, não vamos ficar aqui falando que o Edinaldo tá certo, tá errado, porque assim, a verdade é que ele foi eleito, ele conseguiu pavimentar o poder dele e agora ele vai se manter lá. E enquanto isso a galera vai espernear e vai ficar jogando essas coisas aí na mídia, tá? Agora, claro, a coluna do Léo Dias, né? Porque a do Lauro Jardim trouxe uma outra coisa aí, esse envolvimento, essa suposta reunião aí, que só demonstra que ele quer agradar todo mundo, vamos dizer, todo mundo que tem influência no meio do futebol para se manter no poder. E é por isso que ele faz esses acenos aí para esse pessoal, tá? E assim, vamos dizer também que o pai do Neymar não tem nada que ir lá dizer para a CBF quem ele tem que contratar para ser técnico, porque o filho dele não tá jogando. Eu sou fã do Neymar, mas se o Neymar não voltar a jogar bola, não tem como, galera, convocar o cara, não tem como enfiar ele goela abaixo dentro de um elenco para jogar a Copa do Mundo, tá? Ainda tem tempo, eu espero que ele se recupere, volte a jogar bola, porque se ele voltar a jogar bola pelo menos 70% do que ele sabe, 50% do que o Neymar sabe, o Brasil só tem a ganhar com isso, a seleção brasileira só tem a ganhar com isso. E eu até concordo também, de certa forma, com o Romário aí, que de alguma forma a seleção tem que jogar assim em volta dele para a gente ter alguma chance. Depois de 26, quando o Neymar se aposentar, eu não sei o que vai ser do futuro da seleção brasileira, tá? É o último grande jogador aí que o Brasil produziu, tá? Então, galera, é isso. Abram os olhos, tá, para isso tudo. As entidades que exploram o futebol, todas elas são privadas, tá? E se não ferir os seus estatutos, tá de boa, tá tranquilo. O jogo vai continuar do jeito que do jeito que tá aí, entendeu? E qualquer tentativa de fazer essas coisas antiéticas ou imorais parecer cometimento de crimes, só tem um objetivo que é o de derrubar quem manda na coisa toda, tá? Simples assim, tá? A coisa é simples do jeito que eu tô falando aqui, certo? Então vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, vamos fazer esse canal crescer para a gente atingir mais pessoas, para que de certa forma a gente traga essas informações, que a gente traga essas visões diferentes do que todo mundo fala, para que todo mundo entenda que nem tudo que aparece na mídia aí é a verdade, é o que vamos dizer assim, é o que está acontecendo, é o que acontece nos bastidores, porque tem muita coisa que envolve por trás do que a mídia traz para poder fazer sensacionalismo, tá? Então é isso daí, galera. E me ajuda mesmo aí, deixa o like, tá? E se você quiser entender lá também sobre a questão da censura, lá que acusaram o Edinaldo de ter feito contra os jornalistas da ESPN, eu vou deixar o vídeo aqui que eu falei sobre isso, tá? Dá uma conferida lá, beleza? O vídeo tá bem bacana, vocês vão entender que talvez não seja censura, tá bom? Vou ficando por aqui, tamo junto e é nóis!